Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Passaram a semana passada, vivendo esse calor insuportável, nem parece inverno. Estamos aqui com esse calor insuportável, com essa secura. Não tá fácil não, viu? Realmente não tá fácil. Mas, mais uma sexta-feira aí, vamos, tá? Eu montei um conteúdo para a aula de vocês. Esse conteúdo eu tirei de um material que eu tinha pronto da faculdade, eu apenas adaptei ao conteúdo para que vocês não se assustem, tá? Porém, ele segue mais ou menos a mesma linha da apostila. Isso só para vocês terem ideia de como que a apostila de vocês é boa, cara. Como ela é boa. Eu mexi no material de tal maneira a deixar ele compatível com a apostila de vocês. Eu não tive que ficar inventando modo, reescrevendo. Foram adaptações tranquilas de serem feitas, tá? E hoje nós vamos trabalhar um tema chamado de energia de ligação. Energia de ligação. O que é isso? O ano passado vocês viram esse conteúdo comigo, né? E energia de ligação é a quantidade de energia que nós vamos precisar introduzir numa molécula para quebrar um mol de ligação que está presente naquela substância, naquela molécula. Tá? Lembrando que tudo isso tem que acontecer no estado gasoso. Olha isso daqui, ó. Para que eu consiga romper um mol de ligação entre o hidrogênio e o oxigênio, eu preciso de 110 quilocalorias. Por sua vez, carbono e hidrogênio, eu preciso de 100 quilocalorias. Então, a energia entre carbono e hidrogênio, a ligação, perdão, entre carbono e hidrogênio é uma ligação mais fraca que a ligação entre oxigênio e hidrogênio. Você precisa colocar menos energia para romper a ligação entre o HC do que a ligação entre o HO. Por quê? Porque o HO é 110. Por sua vez, se eu quero romper uma dupla ligação covalente entre oxigênio e oxigênio, eu preciso de 118 quilocalorias, tá? Ninguém precisa decorar esses valores, ninguém precisa se preocupar em se matar, fazer cola, decorar, memorizar, bater a cabeça na parede. Não, não. Todos esses valores são tabelados e esses valores são passados para vocês, tá? Como sempre, eu esqueço de falar, esse conteúdo ele está no capítulo 7, caderno 7, apostila 13, frente 132, tá bom? Páginas 154. Continuando lá, vamos dar uma olhadinha. Para romper um mol de água, um mol de moléculas que formam as ligações, para romper um mol de ligações que formam a molécula de água, o que eu preciso? Eu quero quebrar essa ligação ali, ó. H2O líquida, ela vai ser quebrada e dar origem a hidrogênio gasoso e oxigênio gasoso. Qual que é a energia que eu preciso para desmontar a molécula de água, né, dando origem a um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio? A molécula de água é essa que todos nós conhecemos. HOH é uma molécula angular, vocês já viram isso com o JP, isso se deve à formação dos dipolos, né, da eletronegatividade e das polaridades e todas as outras cocitas más. Então, para que eu quebre a ligação, uma ligação entre o H e o O e a outra ligação entre HO, eu vou introduzir a energia para quebrar aquelas ligações. Lembrando que eu estou falando de um mol de moléculas de água.
olha, para quebrar essa ligação aí, eu vou precisar introduzir na molécula 110 quilocalorias. A mesma energia para quebrar outra ligação. Então, um mol de moléculas de água necessita de 210 quilocalorias para você degradar aquelas moléculas de água e produzir 2 mols de hidrogênio e 1 mol de oxigênio gasoso. Se eu introduzo energia, essas energias que foram introduzidas caracterizam reações o quê? E se a reação para se formar, para quebrar uma ligação eu tenho que introduzir, então para formar eu tenho que fazer o quê? Olha lá, eu quebrei uma ligação. Se eu quebrei a ligação é porque está havendo absorção de calor. Se ocorre absorção de calor, o processo é um processo endotérmico. Então, para que eu quebre ligações químicas, o processo é endotérmico. Eu estou quebrando as ligações entre as moléculas, então eu estou absorvendo o processo endotérmico. E se eu for formar? O raciocínio é o contrário. E se eu estiver formando uma ligação? Para formar uma ligação, por exemplo, entre esses dois átomos de hidrogênio, eu estou ligando, então o processo ele é exotérmico. Vamos ver uns exemplos nessa brincadeira aqui, ó. Eu tenho uma reação onde, olha que coisa linda, eu tenho um metanol que está sofrendo uma combustão, tá? O metanol ele sofre uma combustão na presença de 1,5 oxigênio, né? 3/2 dá 1,5. Ele dá origem a gás carbônico e água. Ok. Então eu preciso romper essas ligações aqui, entre carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio, carbono e oxigênio, oxigênio e hidrogênio. Eu analiso separadamente, eu analiso a cada 2 átomos. Então se eu vou quebrar essas ligações aqui, vejam só, eu tenho 1 mol entre OH, eu tenho só uma ligação dessa, e uma ligação dessa, para que eu rompa, ela absorve 464 kJ, valores tabelados, não esqueça. Eu tenho uma única ligação entre carbono e oxigênio, que para ser rompida, ela necessita absorver 330 kJ. Tenho 3 mols de ligação, ó, 1, 2, 3 ligações entre carbono e hidrogênio, então são 3 vezes 413 kJ, tá? E aí a gente vai tabelando, vai elencando, vai montando a resolução do seu problema desse jeitinho para ficar fácil na hora de jogar na equação que a gente vai ensinar já já. Tá bom? 4 vezes 413 dá 1.239 kJ. E tenho também 3/2 mols, que é a mesma coisa que 1,5 de ligação entre O2. A molécula de oxigênio, todos sabem, ela é formada por 2 átomos de oxigênio. Esses 2 átomos de oxigênio estão ligados por uma dupla ligação covalente. Para ser rompida, necessita de 493 kJ. E aí a gente verifica, analisando esses valores, se eu for analisar de maneira unitária, a gente vê que o mais difícil, a molécula mais estável, mais difícil de ser quebrada, é a molécula de oxigênio, porque eu preciso introduzir mais energia nela. E a ligação mais fácil de ser rompida é entre o carbono e o oxigênio, tá? Só tem 1 mol, repete o valor, 1 mol, repete o valor, 3 mols de 413 dá esse número, 1/2, ou seja, 3/2, ou seja, 1,5
de 493 dá esse valor. Então eu tenho aqui, meus amores, somo todos eles e chego para que a ligação entre todos os reagentes sejam rompidas, eu preciso introduzir aqui nessa parte da equação 2.772,5 kJ. Então aí eu vou conseguir destruir, quebrar todas as ligações, vou ter um emaranhado de átomos dispersos no meio, que vão se reorganizar e formar gás carbônico e água. A formação do gás carbônico e água, ela ocorre se para quebrar libera para formar, portanto, se para quebrar absorve energia, para formar eu vou liberar. Tá? Lembrando que na natureza nós temos situações onde quando uma espécie libera energia, essa energia não pode ficar dispersa. A outra espécie tem que absorver. Se alguém perde elétron, alguém ganha elétron. Ou seja, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Se a parte dos reagentes está absorvendo calor para que as ligações que estabelecem entre os átomos que estabelecem essas moléculas sejam quebradas, a parte dos produtos, portanto, irá liberar calor. Vamos lá para os produtos agora. Eu tenho CO2, né? Eu tenho C e O com ligação dupla, C e O com ligação dupla. Então tem 2 mols dessas ligações. A água, lembrando da água, OH. A água, ela tem H-O, 2 vezes, né? 2 vezes. Na verdade, tem até aqui um erro, são 2 mols e eu tenho 2 vezes a mesma ligação, HO, né? Então eu tenho 2 vezes 2. Tenho 2 ligações na água. Se vocês olharem aqui, ó, OH, ótimo. OH, só que eu tenho 2 águas, então é 2 vezes 2. Maravilha. Para cada C-O que eu quebro, eu libero 744 kJ. Só que como eu tenho 2, então é 2 vezes 744. Uma para esse e uma para esse. Isso dá 1488. Como eu vou ter 4HO, né, 2 vezes 2, 2 moléculas de água, cada água tem 2 ligações entre hidrogênio e oxigênio, para cada ligação que eu quebro é 464 kJ. Aqui era 110 quilocalorias. Uma caloria tem 4,64 joules. Falamos disso lá atrás. Então já fiz a conversão e já multipliquei. Então a soma desses dois, dessas energias que são liberadas, dá 3.344. Para quebrar os reagentes, eu absorvo. Para formar os produtos, eu libero energia. Então nós chegamos numa situação onde, se eu quero saber o ΔH total da reação, eu vou pegar reagentes mais produto. Nas formulinhas anteriores, isso é usado aonde? Quando eu calculo energia de ligação. Não podemos esquecer isso. Quando eu calculo energia de ligação. Então, para ΔH de formação, de combustão, da reação, de uma maneira geral, será produto menos reagente.
Se eu estou trabalhando com energia de ligação, eu tenho que considerar reagente mais produto. Por quê? Porque eu vou considerar quem absorveu e quem liberou. No caso, quanto deu para os reagentes ali? Tinha dado 2.772,5. Ou seja, eu vou absorver essa energia para quebrar os reagentes e para formar os produtos ele liberou 3.344. A gente tem aqui mais com menos vai dar menos, tá? Vai ser calor absorvido e o calor liberado, né? Olha lá. Então, essa continha dá menos 571,5 kJ. Ok? Ótimo. É assim que a gente faz. Eu só quero reforçar. Se eu for quebrar uma ligação, eu absorvo calor. Se eu vou formar uma ligação, eu libero calor. Tá bom? Ótimo. Então a gente para por aqui e eu espero vocês já em sala para que possamos fazer os exercícios.